Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Vamos a mais uma aulinha de língua portuguesa. Hoje, sexta-feira, já tem aí o final de semana. Vamos trabalhar hoje leitura e compreensão de carta pessoal. Hoje, 3 de setembro de 2021, iniciando aí mais um mês, não é? Muito prazer, para quem não me conhece, professora Franciane Santos. A professora que fica aí com vocês todas as sextas-feiras, tá? Com a disciplina de língua portuguesa. Vamos começar fazendo a nossa leitura compartilhada. Vamos ler mais um livrinho, tá? E o livro de hoje é da autora Mari França e do Eliardo França, com o título O Vento. Vamos ver aí o que o vento é capaz de fazer. Então vamos ler? O vento soprou de leve, balançou as flores para lá e para cá. O vento soprou frio no rosto dos meninos. O vento soprou forte, levou o chapéu do seu Juca, levantou a saia de Dona Sônia. Olha aí a Dona Sônia com a saia levantada. Bateu portas e janelas com força. O vento soprou, soprou, secou toda a roupa no varal. Jogou no chão as folhas amarelas. E o vento levou para o céu meu avião de papel. E assim acaba a historinha, uma historinha bem pequenininha. Já pode contar que já leu mais um livro, tá? Eita que você tá um leitor de primeira, não é? Vários livros lidos aqui com os professores, não é? Das aulas na TV. E eu tenho certeza que em casa você também tem o gosto pela leitura. Então leia sempre, tá? Pode ler livros como esse, ou então gibis, revistinhas. Fique à vontade, mas só não pode deixar de ler. Quanto mais lemos, mais nós aprendemos. Então vamos agora conhecer a habilidade que será trabalhada nessa nossa primeira aulinha de hoje. É F15LP04. Vamos inferir informações a partir do texto. Inferência local ou de conhecimento prévio do assunto. Inferência global. Já fizemos isso outras vezes, não é mesmo? Inferir é o mesmo que deduzir, concluir aí pelo nosso raciocínio, através de pistas que o autor nos dá. Assim nós estamos fazendo uma inferência local. Global é aquela inferência que nós fazemos aí, deduzimos, concluímos através de vivências, tá? Da nossa convivência, da nossa experiência. Por isso que é importante ler. Quanto mais a gente lê, a gente faz o quê? Mais aprende. Então vamos fazer isso em um texto, tá? Inferência local, coisas que tá ali no texto que a gente consegue deduzir, concluir a partir de pistas que o autor nos dá, e a inferência global, através de nosso conhecimento de mundo. Então vamos lá? E eu começo com vocês lendo aqui uma charadinha, tá? Vocês vão ter que me dizer do que eu estou falando. Então, olha o que o nosso texto, o tipo do nosso texto está dizendo, para você adivinhar do que é que nós vamos falar. Eu sou um antigo meio de comunicação. Conheço o mundo inteiro. As montanhas de neve, os desertos, as cidades, os litorais e as planícies. Percorro tudo, levando notícia. Mato saudades, faço rir, provoco choro e suspiro. Levo notícias de nascimento, festas e de todo o acontecimento. Entro em palácio, repartições públicas, casas, fazendas e etc. Quem sou eu? E aí, crianças? Que meio de comunicação é um pouco antigo, mas que pode viajar aí pelo mundo inteiro? Entra em qualquer lugar. Já sabe? Estamos falando de quê? Das cartas, meus amores. Muito bem, as cartas é um meio de comunicação bem antigo, mas que ainda hoje é utilizado. Sim, você já recebeu uma correspondência aí, a carta de alguém, de um amigo ou de um parente que mora distante? Então, é esse tipo de texto que nós vamos trabalhar hoje, a carta. E o que é a carta? Vamos conceitualizar
Carta. A carta é um tipo de texto utilizado entre as pessoas com o objetivo de corresponderem entre si, contando as novidades, trocando informações, enviando e recebendo notícias de familiares e amigos. Então, essa carta, as cartas, na verdade, ela tem essa função comunicativa, certo? Então, ela quer fazer essa comunicação entre a pessoa que escreve e a pessoa que vai receber. Quem escreve nós chamamos de remetente e quem vai receber a cartinha é o destinatário, ou seja, é o destino que ela vai chegar. E pode ser de vários assuntos, tá? Como havia dito aqui, contando novidades, trocando informações, enviando ou recebendo notícias de amigos e familiares, não é? Pois bem, e elas podem conter o quê? Um tipo de linguagem chamada de formal ou linguagem informal. E isso vai depender a quem elas se destinam. Mas como assim, professora? Linguagem formal e linguagem informal. Linguagem formal é quando a gente consegue seguir o padrão da nossa língua portuguesa, o padrão correto, escreve direitinho as palavras, tá? Sem uso de abreviações ou gírias, dialetos, ditados populares. Aí você está fazendo uma carta mais formal. Geralmente, esse tipo de carta a gente vai enviar para uma autoridade, como um diretor escolar, uma pessoa que você não tem muita intimidade. Já essa linguagem informal, meus amores, é aquela linguagem mais despojada que a gente costuma ter com nossos amigos e familiares, tá? É aquela linguagem mais íntima. Então, formal tem que usar um padrão aí da língua portuguesa, as regras gramaticais, tudo direitinho e organizado. E essa informal não, você fica mais leve para escrever como você quer, tá? Mas lembre-se, é importante a gente sempre escrever as palavrinhas corretamente. E como é que eu vou conseguir escrever muitas palavras corretamente? Fazendo o exercício da leitura. Quanto mais lemos, mais aprendemos. Por isso que eu digo sempre isso. E as cartas, meus amores, após serem escritas, elas são colocadas em envelopes e enviadas aos seus destinatários através dos serviços dos correios, não é? Temos aí um carteiro demonstrando isso. Olha o que ele está na mão, ele está aí com a cartinha. Então, depois de escrita, essa carta é colocada dentro de um envelope, é devidamente selada. Fora do envelope tem que colocar as informações do remetente e do destinatário. E o carteiro vai entregar ao seu destino. E quais são os elementos que vai ter em uma carta pessoal, meus amores? Tem que ter lá em cima a informação local e data, o destinatário, que é quem vai receber esta carta. É interessante também colocar uma saudação, como por exemplo, oi, tudo bem? Olá, meu querido, certo? Esses são tipos de saudação, dentre outros. Aí depois você vai começar a escrever o seu texto. Aí tem o corpo do texto, que é a mensagem, é onde você vai escrever a sua cartinha de fato, tá? E no final, depois que escreveu o seu texto, é interessante também fazer uma despedida, colocar uma despedida, como por exemplo, beijos, com amor, até breve, até logo. E no final você assina o seu nome, que é o remetente, nome de quem escreve. Vamos perceber esses elementos aí fazendo a leitura de um texto, na verdade de uma carta. Então vamos lá. Oba, o carteiro chegou. E ele veio aí trazendo cartinhas. Mas quem está recebendo essa cartinha, meus amores? Vocês imaginam quem recebeu essa cartinha? Essas cartinhas foi esse coelho aí, crianças. Olha que coelhinho um pouco estranho, não é? Observe que ele tem uma orelhinha aí maior do que a outra. E ele recebeu essa carta. O nome dele é Felpo Filva. Isso mesmo. A tia não falou errado, não. É Felpo Filva. Ele é um dos personagens da autora Eva Furnari. Eu vou falar um pouquinho dele para vocês, tá? Então, quem é Felpo Filva? É um personagem rabugento criado pela famosa escritora Eva Furnari e que dá título à sua obra. Mas Felpo não é um animalzinho qualquer. Ele é um coelho poeta, solitário e um pouco neurótico, que se sente bem diferente dos demais.
tem uma orelha mais curta que a outra, por exemplo. Meus amores, eu li esse livro e eu recomendo para vocês. Vocês vão adorar. Esse coelhinho, no início da sua vida, ele sofreu muito. Ele sofria muito bullying. As pessoas ficavam criticando ele, zombando dele por conta desse probleminha dele, que ele tem uma orelha maior do que a outra. Quando ele está muito nervoso, a sua orelha direita começa a tremer desesperadamente. E quando ele está alegre, é a sua orelha esquerda, a maior. Porém, meus amores, ele quase não fica alegre, porque esse fato dos coleguinhas zombarem dele deixou ele se tornou uma pessoa solitária. Não queria conversa com ninguém, quase não saía da sua toca. Mas ele não se abateu tanto assim não, porque ele descobriu, nesse momento de ficar solitário, que poderia escrever poemas, histórias. Então, ele dedicou a sua vida a escrever histórias. Mas as suas histórias, meus amores, muitas das vezes eram histórias que a gente não via muita alegria, não. Eram histórias assim, tipo do avesso. Por exemplo, um príncipe que, ao invés de casar com a princesa, que a gente tem o costume de ver, esse príncipe casava com uma bruxa. É muito interessante esse livro, eu aconselho vocês a ler. O nome dele é Felpo Filva, de Eva Funari. Aí esse coelhinho aí, ele começou a receber, meus amores, cartinhas. Os leitores liam seus poemas, seus textos e começavam a enviar cartinhas para ele. E adivinhem só, ele não lia nenhuma, colocava tudo dentro de um baú. Até que um dia, meus amores, essa jovem aí, ela escreveu uma carta para ele. O nome dela é Charlot, uma coelhinha. Ela admirava muito o trabalho dele. E nessas cartinhas que ela escreveu para ele, ela começou a dar sugestões de como mudar, melhorar o texto dele, os poemas dele. Ele não gostou nada. Como é que ela nem me conhece, está querendo mexer aí nos meus textos? Aí foi gerando uma troca de cartinhas. Ela enviava uma cartinha, ele enviava outra. No final, os dois ficaram amigos, se apaixonaram e até se casaram. O nome dela é Charlot. Então, um dia, Felpo recebeu a carta de uma fã que discorda dos seus poemas, a atrevida Charlot, e ficou indignado com a reação dela. Essa relação entre os dois logo estabelece uma troca de correspondências entre eles e mudanças importantes na vida de Felpo. Ele vai deixar de ser solitário. Então eu trouxe aqui, meus amores, para vocês uma cartinha que ela manda para ele, respondendo uma outra que ele enviou para ela. Então estão trocando aí essas cartinhas. E olha aí o que ela diz na cartinha dela, ó. Logo, o que chamou a atenção nas cartinhas de Charlot é porque, observe que o fundo é lilás, então foi bem diferente, deu um destaque. E ela colocava um laço bem bonito e caprichado, então logo ele ficou a fim de ler. Como eu havia dito para vocês no início, ele não lia as cartinhas que recebiam, não é? Ele colocava no fundo de um baú. Mas as cartinhas de Charlot chamavam muita atenção deles, porque era diferente. E observe que é do mesmo tom da roupa dela, não é? Então é a cor preferida dela e isso chamou a atenção dele. Aí temos aí a cartinha que ela fez. Diz o seguinte: Rapidópolis, 23 de maio. Aí nós temos o quê? O local e a data. Então a Charlot está sabendo escrever uma carta. Aí ela começa colocando o nome do destinatário, poeta. Aí ela começa aí com uma saudaçãozinha dizendo assim, ó. É uma saudação, mas no caso, como é uma resposta, ela utilizou uma expressão diferente. Ela já foi logo respondendo a cartinha dele. Fiquei muito comovida com a sua carta. Aí ela começa a escrever. Felpo, querido, eu gosto de orelhas diferentes. Acho que dão um charme interessante a um coelho. Principalmente você que é poeta. Devia se orgulhar de ser assim, especial. Foi lindo e corajoso você confessar que tem alma de tartaruga. Afinal, elas são cheias de sabedoria. Já imaginou se você fosse um coelho com alma de urubu? Lembra aquele ditado que diz: urubu infeliz, quando cai de costas, quebra o nariz? Isso sim seria azar. Bem, Felpo, agora admiro não só os seus poemas, mas também a sua pessoa. Quando você quiser vir tomar chá comigo, será muito bem-vindo. Adoro cozinhar e fiquei curiosa de conhecer os bolinhos de chocolate da sua avó. Você poderia me mandar a receita? Beijos, Charlot.
Então, Charlot mandou essa cartinha para ele, respondendo ele, porque ele ficou bem chateado com essas modificações que ela havia feito em seus poemas. Então ele respondeu dizendo, ó, que era uma pessoa solitária, que não ia aceitar tomar um chá com ela e que ele tinha alma de tartaruga. Por que ele disse que tem alma de tartaruga? Porque ele é uma pessoa que não gosta de sair da sua toca. A tartaruga, ela tem o quê? Tem a sua casinha nas costas, não é? Então ele gosta de ficar aí na sua toca. É uma pessoa que é muito difícil de tomar suas decisões. Então ele tá aí, ele tentou dizer isso. E ela respondeu dizendo que admirava tudo isso nele. Então ficou legal, não é? E aqui, observando essa cartinha, a gente consegue perceber todos os elementos desse gênero textual. Temos aí, no início, Rapidópolis, 23 de maio. É o quê? O local e a data, como eu havia falado, o destinatário, a saudação, o assunto, não é, o corpo do texto. No final, ela se despede dele carinhosamente, dizendo beijos, e assina a carta, o remetente Charlot. A cartinha tá pequena, digitalizei ela aqui para a gente poder fazer a leitura e agora sim pensar e fazer as inferências, tá? Então vamos lá. Rapidópolis, 23 de maio. Poeta. Fiquei muito comovida com a sua carta. Felpo, querido, eu gosto de orelhas diferentes. Acho que dão um charme interessante a um coelho. Principalmente você que é poeta. Devia se orgulhar de ser assim especial. Foi lindo e corajoso você confessar que tem alma de tartaruga. Afinal, elas são cheias de sabedoria. Já imaginou se você fosse um coelho com alma de urubu? Lembra aquele ditado que diz: urubu infeliz, quando cai de costas, quebra o nariz. Isso sim seria azar. Bem, Felpo, agora admiro não só os seus poemas, mas também a sua pessoa. Quando você quiser vir tomar chá, será muito bem-vindo. Bem-vindo. Adoro cozinhar e fiquei curiosa de conhecer os bolinhos de chocolate da sua avó. Você poderia me mandar a receita? Beijos, Charlot. Agora nós vamos aí fazer a compreensão do texto. Vamos conversar um pouquinho sobre o texto. E eu pergunto para vocês, meus amores, quem é Felpo? Quem é? Como a Charlot diz que é o Felpo? Felpo é um coelhinho que é poeta e ele tem o quê? Alma de tartaruga. E qual o assunto da carta de Charlot? Qual é o assunto principal dessa carta? O que ela está falando nessa carta? Ela começa a falar o quê? Da admiração pelas qualidades do coelho Felpo, não é? Ela começa a dizer que ele é especial, que ele é charmoso por conta de sua orelha ser uma maior do que a outra, não é? Que ele é um excelente poeta, não é? Então ela começa aí a contar dessa admiração que tem por ele. Tinha por seus poemas e agora vai ter muito mais também pela pessoa dele, porque viu que ele é uma pessoa sensível, não é? E que conseguiu se abrir para ela, coisa que ele não fazia com ninguém. Então o assunto principal dessa cartinha de Charlot é a admiração pelas qualidades do coelho Felpo. Aí nós temos aqui esse trecho, meus amores. Felpo, querido, eu gosto de orelhas diferentes. Acho que dão um charme interessante a um coelho. Principalmente você, que é poeta, devia se orgulhar de ser assim, especial. Então ela começa a chamar ele de quê? De especial. E por que, meus amores, que a Charlot diz que Felpo é especial? Hein? Porque Felpo é considerado especial pelo simples fato de ter orelhas diferentes, tem a sua alma aí de tartaruga, não é? Como ele costuma dizer, além de ser um excelente poeta. Então ela colocou aí as qualidades do Felpo para dizer que ele era o quê? Especial. E que características do Felpo fazem Charlot admirá-lo? Ela começa aí a colocar, não é, a listar aí o que ela acha interessante dele. E o que é que ela acha interessante? As suas orelhas, não é? Que são diferentes. E a sua coragem, porque ele foi bastante corajoso em expressar seus sentimentos, suas emoções e dizer que tem o quê? Tem alma de tartaruga. Lembra que eu falei para vocês que Felpo era solitário? Ele não gostava de ter contato com as pessoas, ele vivia dentro da sua toquinha, saía muito pouco, mal para ir ao mercado, então para ir deixar as cartinhas, não é?
para serem entregues. Então ele era um coelho solitário, por conta do quê? Porque ele sofria muito na sua infância com as pessoas zombando dele. Por isso que é importante, ó, vou abrir aqui um parêntese e falar para vocês sobre essa importância de não ficar zombando das outras pessoas. Pode afetar. As pessoas às vezes não vai dizer para você que está sendo afetada, que se sentiu magoada, mas isso ela pode guardar para ela. E não é legal guardar sentimentos ruins no nosso coração. Então, um conselho que eu dou para vocês, não faça isso. Se é de olhar os defeitos das pessoas, observe primeiro as qualidades. Com certeza elas vão se sobressair muito mais, tá? Como Charlot faz. E nesse trecho aqui, ó, no trecho, foi lindo e corajoso você confessar que tem alma de tartaruga. Afinal, elas são cheias de sabedoria. A quem o trecho destacado se refere? Aí nós temos o trecho. Elas são cheias de sabedoria. A quem está se referindo esse trecho? As tartarugas. Pois é, elas são mesmo cheias de sabedorias, não é? Têm uma vida longa. Não gostam muito de sair de casa, porque a sua casinha está aí nas suas costas. Então, elas são solitárias sim, mas também têm um vasto conhecimento. E lembra aquele ditado que diz, urubu infeliz quando cai de costas quebra o nariz? Isso sim seria azar. Aí nós temos um ditado popular, urubu infeliz quando cai de costas quebra o nariz. Vamos aí pensar em nosso conhecimento de mundo. Você já tinha ouvido falar nesse ditado popular? Urubu infeliz quando cai de costas quebra o nariz. Aí eu pergunto para vocês, como é que um urubu, ele caiu de costas e quebrou o nariz? Porque o nariz dele está onde? Está na frente, não é? E ele caiu de costas e quebrou o nariz. O que esse ditado quer dizer? O que podemos entender com esse ditado popular? Imaginem só, aconteceu duas coisas aí. O urubu caiu de costas e ainda quebrou o seu nariz. Então, meus amores, esse ditado popular, ele quer nos dizer o quê? Que é muita infelicidade. Imaginem só, que não é esperado que alguém que caia de costas quebre o nariz. A gente quebra o nariz quando cai de frente, não é? Tropeça e cai, e sim nós quebramos o nariz. Então, esse ditado quer dizer isso, que é muita infelicidade, certo? Para uma pessoa só. Cair e ainda quebrar o seu nariz, né? E caindo do lado oposto. Aí temos aqui outro trecho. Foi lindo e corajoso você confessar que tem alma de tartaruga. Afinal, elas são cheias de sabedoria. E o que você entende, meus amores, pelo trecho por ter alma de tartaruga? O que ela quis dizer quando ela disse isso? A tartaruga, ela é um animal calmo, tranquilo, sem pressa, diferentemente dos coelhos, que são agitados, buliçosos, inquietos e etc. O coelho felpo não se comporta como os outros coelhos. Seu jeito calmo e solitário é comparado ao da tartaruga. Então, quando ele diz que tem alma de tartaruga, ele está dizendo que ele é o oposto dos demais coelhos, não é? Que tem essa característica de ser bem agitados, buliçosos, inquietos, não é? E felpo não, felpo é diferente. Ele é quietinho no canto dele, ele gosta de viver calmamente e é uma pessoa solitária. Então, aliás, um coelho solitário. Então, ele é assim comparado com uma tartaruga. E ele não vê nenhum problema com isso, e nem Charlot. Adoro cozinhar e fiquei curiosa de conhecer os bolinhos de chocolate da sua avó. Você poderia me mandar a receita? A partir desse trecho, podemos afirmar que a relação entre os dois é uma relação antiga ou é uma relação recente? É uma amizade bem recente. Por que é uma amizade bem recente? Porque, pois um amigo mais antigo, ele saberia que a Charlot, ela adora cozinhar. Olha que ela diz, adoro cozinhar e fiquei curiosa de conhecer os bolinhos de chocolate da sua avó. Então, observe que essa amizade aí é uma amizade recente. E sobre o texto, qual é a afirmação correta? Charlot iniciou uma conversa com Felpo por meio dessa carta, ou Charlot respondeu uma carta que Felpo enviou para ela? Qual desses dois itens é o correto, meus amores? É o item 2. Charlot respondeu uma carta que Felpo enviou para ela, não é? E qual dessas cartas poderia ser a resposta de Felpo? Olha aqui essa cartinha. Charlot, você está redondamente enganada a meu respeito. Felpo Silva,
um poeta cheio de imaginação. Olha essa outra. Charlot, estou enviando a receita da minha avó. Espero que você goste tanto quanto eu. Você também escreve poemas? Beijos, Felpo. Ai, meus amores, eu pergunto para vocês, qual seria a melhor resposta que ele poderia ter dado para ela em outra cartinha? A opção 1 ou a opção 2? Aí eu peço para vocês prestarem atenção aos elementos da cartinha, tá? Local e data, saudação, a despedida, então, e também o nome do remetente. Então a gente vê que é o quê? Que é essa aqui a segunda. Olha como ela está mais completinha, tem todos os elementos de uma carta. Charlot, estou enviando a receita da minha avó. Espero que você goste tanto quanto eu. Você também escreve poemas? Beijos, Felpo. Tá faltando aí um elemento, que é o local e a data, mas ela está mais completinha do que a primeira, não é? Que só diz assim: Charlot, você está redondamente enganada a meu respeito. Felpo Silva, um poeta cheio de imaginação. E aí, Felpo e Charlot continuaram se comunicando por meio de cartas? Sim ou não? Sim, eles vão continuar sim. E qual frase me dá essa ideia? Quando você quiser vir tomar chá comigo, será muito bem-vindo? Ou você poderia me mandar a receita? O item 2, meus amores, ó. Quando ela diz, você poderia me mandar a receita, significa dizer que vai ter sim uma continuidade se Felpo Silva responder a cartinha da Charlot, certo? Aí eu pergunto, meus amores, faço aqui uma reflexãozinha com vocês. Por que nos dias atuais as pessoas não têm escrito muitas cartas? A gente não costuma ver com tanta frequência, não é? Mas é uma forma de comunicação muito legal e muito bacana. E muito eficaz também. Aí, ó, essa imagem diz muito. Por que a gente não está enviando tantas cartas mais como antigamente? Por conta do uso da internet, não é? A inovação tecnológica. Os meios de comunicação chegaram aí a todo vapor e as pessoas deixaram de lado aí essa questão de escrever cartas e escrevem muitas vezes as cartas virtuais, que são os e-mails, não é? Ou então trocam mensagens pelo celular, pela internet, não é? Por computadores. Então, a questão da comunicação ficou mais fácil, porque as cartas elas demoram mais a chegar. Hoje em dia, com a inovação tecnológica, a gente consegue se comunicar com pessoas bem longe da gente instantaneamente, não é? Naquele mesmo momento. Pois bem, meus amores, nossa primeira aula chegou ao fim e eu continuo dizendo a vocês, ó, leiam o livro Felpo Silva que vocês vão amar. Então, chegamos ao fim da nossa primeira aulinha, já já vamos estar juntos novamente com a nossa segunda aula. Não sai daí! Até já!